Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos conhecer os diagramas de interação. Os diagramas de interação, eles servem para representar o comportamento do sistema durante a execução do programa. E nesse diagrama a gente vai conseguir ali visualizar como que tem que ser toda a comunicação entre os objetos que compõem o sistema que está sendo desenvolvido. E é justamente por isso que quando eu faço a análise dos diagramas de interação, essa análise vai me permitir verificar se está ou não faltando algum objeto que deveria estar ali participando dos casos de uso. E eu falei aqui dos casos de uso, por quê? Porque os diagramas de caso de uso, eles representam um ponto de vista do sistema que é diferente do ponto de vista que é representado pelos diagramas de interação, que é o que a gente está vendo nesse vídeo. De um modo um pouco mais informal, a gente pode pensar no diagrama de interação como se eu estivesse pegando o diagrama de caso de uso e dando um zoom em algum caso de uso daquele diagrama. E esse zoom vai mostrar para a gente aquele caso de uso em termos dos objetos do sistema que interagem para executar aquele caso de uso. É importante pensar aqui que os casos de uso, eles representam o comportamento do sistema do ponto de vista externo, até porque tem o autor, os atores, tem os limites do sistema e os casos de uso ficam ali dentro do jeito que a gente aprendeu. Os diagramas de interação já é do ponto de vista do comportamento durante a execução do programa. Ou seja, aqui o diagrama de interação, ele é uma representação do ponto de vista interno do sistema, em termos dos objetos que compõem aquele sistema. Nós chamamos todos os objetos que participam de um caso de uso de objetos participantes. E o diagrama de interação, então, ele vai ali representar toda a interação entre esses objetos. Antes da gente analisar cada componente do diagrama de interação, que também é conhecido como diagrama de sequência, e pensar nele com um pouco mais de detalhe, vamos construir aqui no nosso projeto no Astar o diagrama de interação. Bom, esse diagrama de classe é o que a gente fez na aula passada, então agora eu vou vir aqui e eu vou criar um novo modelo, novo diagrama, e eu vou criar um diagrama de sequência. No Astar, o diagrama de interação, ele é chamado de diagrama de sequência. Por isso que eu falo que é a mesma coisa, tá? Então eu vou colocar um diagrama de sequência. Eu vou mudar o nome dele aqui em cima, eu vou colocar diagrama de sequência. E eu quero representar nesse diagrama de sequência 3 objetos. E eu quero representar também a interação do usuário do relógio, que em algum momento vai acabar virando um objeto também, mas do usuário do relógio com esse sistema, tá? Então eu vou colocar um ator aqui. Para colocar esse ator, eu venho aqui nesse ícone, venho na setinha que vai para baixo e eu escolho Lifeline Actor. Vai adicionar para mim um ator na minha linha do tempo. Daqui a pouco a gente vai discutir cada elemento, tá? E eu vou chamar esse ator de usuário do relógio, porque a gente está trabalhando com aquele exemplo do relógio que está lá nas nossas notas de aula, ok? Agora eu tenho meu ator, eu vou colocar mais 3 objetos nesse nosso diagrama. Como que eu coloco os objetos? Eu venho aqui no mesmo íconezinho, só que agora ao invés de escolher Lifeline Actor, eu escolho Lifeline somente. E aí eu coloco aqui. E aí eu tenho que escolher um nome para esse nosso objeto. Eu vou colocar relógio instance. Por quê? O que eu não contei para vocês é o seguinte. Nesse diagrama eu estou representando os objetos, mas eu estou representando esses objetos em termos das instâncias que podem ser criadas a partir deles, tá? Então, cada objeto que está aqui, na verdade, vai ser uma instância de uma classe base. Então, eu coloco esse nome aqui, vai ser o nome da minha instância, e se eu vier aqui do lado, nesse menu, vai ter a classe base. Então, esse relógio instance, qual que é a classe base dele? É relógio simples. Então, eu escolho e agora eu tenho uma instância que chama relógio instance, da classe base, que é relógio simples. É como se eu estivesse criando, dando um new, pensa em Java, dando um new em uma instância aí de relógio simples e chamando essa instância de relógio instance. Agora eu quero colocar a nossa segunda instância de um segundo objeto. Eu vou no mesmo ícone,
escolho Lifeline, coloco aqui do lado, e agora vai ser uma instância chamada Display Instance, porque essa é a instância que vai de um objeto que representa o display do meu relógio, tá? Então, esse aqui é o nome da minha instância. Se eu vier aqui no meu menu, eu escolho a classe base, que é o próprio display. A gente já tinha criado. Veja que aqui no nosso projetinho, no Astage, vai ficando todos nossos diagramas já criados, tá? Bom, eu quero mais um objeto aqui. Então, eu vou arrastar isso aqui um pouquinho para o lado. Aqui. E vou criar um novo objeto, uma nova instância. Só que agora essa instância vai chamar horário instance. É uma instância, eu tenho que selecionar a classe base dela. Então eu venho aqui na Base Class e eu escolho horário. Então agora eu tenho uma instância da minha classe horário. Então o que eu tenho aqui na verdade? Eu tenho 3 objetos e o usuário do relógio. E esses objetos e o usuário vão trocar mensagens entre eles para a execução de um caso de uso, que é o, por exemplo, setar, configurar hora, tá? Então, nesse caso aqui, vamos pensar em configurar hora. Bom, se eu pensar num caso de uso, estou com um relógio, esse relógio ele é digital e eu quero configurar a hora. Geralmente, esse tipo de relógio, eles têm um esquema que são bem parecidos para você conseguir mudar a hora, mudar o minuto, mudar o segundo, mudar a data e assim por diante, tá? Mas, independente de qual configuração que eu for fazer, sempre vai ter que ter um estímulo meu. Eu vou ter que pressionar algum botão, eu vou ter que enviar alguma mensagem para esse objeto, para esse relógio, para eu conseguir configurar a hora dele, certo? Então, vamos fazer com que o usuário do relógio envie uma mensagem para a instância do relógio. Então, eu, usuário, estou enviando uma mensagem para a instância do relógio, dizendo assim, olha, eu quero mudar a hora, tá? Qual que é a mensagem mais simples que o usuário pode enviar para a instância do relógio? É o pressionar de um botão. Então, vamos enviar uma mensagem. Para enviar uma mensagem, eu clico aqui em mensagem, eu clico na linha do meu usuário, ela aparece essa seta em vermelha, e eu clico aqui no objeto para o qual eu estou mandando mensagem, no caso a instância de relógio simples. Bom, aí ele fala assim, tá, você está enviando uma mensagem. Qual que é essa mensagem? Vou colocar assim, ó, pressionar botão 1. Vamos imaginar que nosso relógio tem 2 botões, tá? Geralmente, relógio digital ele tem 2 botõezinhos. Então, tem o botão 1 e tem o botão 2. Beleza, enviei essa mensagem aqui. O que acontece quando o usuário do relógio pressiona o botão 1? Ele envia essa mensagem, pressionar o botão 1 para a instância do relógio. Acontece que quando essa mensagem é enviada, a instância do relógio, ela envia uma mensagem para o display, falando assim, olha, começa a piscar a hora. Então, eu vou enviar uma mensagem do relógio, da instância do relógio, para a instância do display, falando assim, ó, você tem que piscar a hora. O que acontece quando pisca a hora? O usuário ele vai poder pressionar o botão de novo, o mesmo botão, porque vai que ele quer arrumar 1 minuto e não a hora, por exemplo. Então, eu vou enviar uma nova mensagem. Existe a possibilidade do usuário do relógio enviar uma outra mensagem para a instância do relógio, agora também pressionando o botão 1. Então, a segunda mensagem. Bom, o que acontece quando o usuário do relógio pressiona o botão 1 2 vezes? Ele pressionou uma vez, piscou a hora. Se ele pressionar de novo, vai começar a piscar os minutos. Como que faz para piscar os minutos? Para piscar os minutos é uma mensagem da instância do relógio, do objeto relógio, para o objeto display. Então, eu vou enviar uma nova mensagem daqui, da instância de relógio, para a instância do display, que vai ser piscar minutos. Beleza, tranquilo. Agora, o que acontece se o usuário do relógio ele pressionar o botão 2? Ele já pressionou o botão 1 2 vezes, ele sabe o que acontece se apertar o botão uma vez, sabe o que acontece se apertar o botão 1 2 vezes. O que acontece se apertar o botão 2? Então, o usuário do relógio vai enviar uma nova mensagem para a instância do relógio, falando assim, ó, vou pressionar o botão 2 agora. Bom, o que acontece quando o botão 2 é pressionado?
Se eu seguir a ordem das mensagens e falar assim, ó, pressionei o botão 1, começou a piscar a hora. Pressionei o botão 1 de novo, começou a piscar minutos. Agora eu pressionei o botão 2. O que acontece? Eu vou incrementar os minutos, não é geralmente isso que acontece? Então eu vou enviar uma mensagem da instância do relógio lá para o horário, incrementando os minutos. Então vai ser uma mensagem que vai falar assim, ó, incrementar minutos. Bom, a instância do relógio pediu para o objeto horário incrementar os minutos. E aí, esse objeto horário vai incrementar os minutos e vai retornar a atualização dos minutos para o display. Porque se o horário ele for incrementado, esse incremento deve aparecer no display. Então, tem uma mensagem de retorno aqui, existe uma resposta. Então, eu clico em mensagem de novo e agora eu vou enviar uma mensagem de horário para o display. Falando assim, ó. Atualiza o display porque eu acabei de incrementar os minutos, conforme o usuário solicitou. Agora já aconteceu, ó. Já pressionei o botão 2 vezes para conseguir alterar o minuto. Eu pressionei o botão 2 para incrementar o minuto. O display foi atualizado. E agora para sair desse estado em que eu tenho os minutos piscando e ele está atualizado. O usuário, ele vai lá e envia uma nova mensagem para o objeto relógio, só que agora ele pressiona os dois botões de uma vez. Então ele pressiona o botão 1 e 2 de uma vez só. Quando o usuário faz isso, envia essa mensagem para o relógio ele vai enviar uma mensagem para o horário, falando, olha, tá ok, você pode confirmar o novo horário e vai enviar uma mensagem. O objeto relógio vai enviar uma mensagem para o display falando assim, ó, pode parar de piscar, porque os minutos, o horário do modo como o usuário queria configurar já foi configurado. Veja que não é difícil fazer um diagrama de interação, não é difícil pensar na interação. A partir do momento que você já tem os objetos definidos, que é o que geralmente acontece quando você já tem o diagrama de classe, você já tem diagrama de caso de uso, você já tem os objetos definidos, é só você imaginar o caso de uso. O que vai acontecer internamente? Quais são as trocas de mensagem entre os objetos? Pensando nos princípios da orientação ao objeto. Então, por que aqui eu preciso de 3 objetos? Porque o meu relógio, ele não pode ser, o objeto relógio, ele não pode ser o responsável por atualizar o display. O meu display, ele não pode ser o responsável por atualizar o horário. São atividades, são coisas bem compartimentalizadas que eu acabei dividindo em classes diferentes. Então, como que vai ser a comunicação desses objetos para atingir o objetivo do caso de uso? É só pensar na historinha, com o envio de mensagens e com as respostas devidas. Vamos analisar agora um pouco sobre os elementos usados nesse diagrama. Então, eu tenho as colunas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas, eu tenho setas, eu tenho um bonequinho aqui em cima, eu tenho retângulos aqui, o que tudo isso significa, tá? Então, de novo, esse diagrama que a gente fez, ele mostra os objetos do meu sistema que vão participar num caso de uso que eu vou chamar aqui de configurar horário, tá? Então, um diagrama de sequência, ele é o configurar horário. Pode ser esse nome aqui, para ficar mais claro. E esse configurar horário é o caso de uso. Essa coluna mais à esquerda, ela representa o ator, que é o nosso usuário do relógio. Como assim o usuário do relógio é um ator? Se eu for no nosso diagrama de caso de uso, a gente vê que nós colocamos aqui um usuário do relógio que interage com casos de uso diferentes. E esse caso de uso que a gente está fazendo no diagrama de sequência é especificamente esse configurar horário aqui. Veja que os diagramas eles estão relacionados. O meu usuário do relógio está interagindo com um caso de uso, que é o configurar horário. O meu usuário do relógio está interagindo com um caso de uso, que é o configurar horário. O que acontece dentro de configurar horário? Vou dar um zoom dentro desse caso de uso aqui. O que acontece quando eu dou um zoom aqui? Eu venho parar no diagrama de sequência, que vai me mostrar quais objetos tem lá dentro daquele caso de uso e como eles interagem por meio da troca de mensagens. O ator,
ele geralmente é o responsável por iniciar um caso de uso. Portanto, a primeira mensagem aqui geralmente é sempre de um ator. As setas entre as colunas, elas representam as mensagens que são trocadas entre os objetos, como por exemplo, essa mensagem aqui, essa aqui, assim por diante, ou representam as mensagens trocadas entre um ator e um objeto, como é o caso desse intervalo entre a primeira e a segunda coluna aqui, que são os pressionar de botão. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, que o usuário do relógio, ele pressiona o botão botão 1 uma vez, o botão 2 uma vez para adicionar no horário, e depois ele pressiona os dois juntos, que é para confirmar o novo horário e parar de piscar o display. Esse caso de uso aqui, olhando o caso de uso pelo diagrama de sequência, ele termina quando o usuário pressiona dois botões, tanto o botão 1 quanto o botão 2. Tá? Então aqui eu tenho o início do meu caso de uso e aqui embaixo eu tenho o fim do meu caso de uso, que ele também é finalizado pelo usuário. As outras colunas, as outras 3 colunas, elas representam a linha do tempo entre os objetos, entre os nossos 3 objetos que participam desse caso de uso. O nome do objeto é representado desse modo aqui para indicar que se trata de uma instância do objeto. Então, eu representei o nome da instância, 2 pontos, o nome da classe base daquela instância. Tá? Então, é representado desse jeito aqui justamente para indicar que aqui eu estou lidando com uma instância do meu objeto relógio simples. Eu estou lidando com uma instância do meu objeto display e eu estou lidando com uma instância do meu objeto horário. Tá? E aí eu dei um nome para essas instâncias. Em alguns casos, algumas vezes, é possível omitir o nome da instância e deixar só o nome da classe. Só que se você colocar o nome da instância, fica muito mais claro o que está acontecendo, mais organizado. Bom, então eu espero que vocês tenham entendido como construir um diagrama de sequência, esse diagrama de sequência no Astar. Eu espero que vocês tenham entendido que ele se trata da representação das trocas de mensagens entre objetos, ou seja, uma representação do ponto de vista interno do sistema que está sendo construído. Espero que vocês tenham também entendido que o diagrama de sequência ele é o zoom e um caso de uso que está representado lá no nosso diagrama de casos de uso. Então, lembrem-se sempre, todos os diagramas que são feitos, eles se comunicam, eles são consistentes entre eles. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma próxima aula. Vejo vocês na próxima. Até lá!